Fala galera do canal Só Idiomas Expression Verbs também. Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui a respeito de listening, ok? Eu vou mostrar para vocês como que eu pratico o meu listening, ok? Enfim, minha estratégia para praticar listening. Em meados de 2018, um vídeo caiu no meu colo, que é The Adventures of Thomas Sawyer, by Mark Twain, que é as aventuras do Thomas Sawyer, do Mark Twain. E eu lembro que eu tentei, era um vídeo, acho que nem tem mais no YouTube, né? Apareceu lá no YouTube, e é um vídeo assim, tem as legendas, quadro por quadro tem uma parte, né, do texto, e tem o áudio, né? O áudio ali, narrador, né, lendo, né, quadro por quadro. E eu lembro que eu peguei primeiro, eu vi que tinha legenda, mas eu quis ver como é que eu ia me sair só escutando. Entendi nada, meu. E eu lembro que eu fiquei até um pouco frustrado com isso, né? Mas enfim, eu tava aprendendo inglês, né? Ainda estou aprendendo inglês, porque todo dia aparece coisa nova. Quando você estuda todos os dias e pega diferentes tipos de materiais, você vai ver que vai aparecer, todo dia aparece uma palavra nova. Parece que todo dia você está aprendendo inglês. Enfim. E eu peguei aquele áudio, coloquei no meu celular e ficava para cima e para baixo, escutando, às vezes ficava fazendo 1 hora de caminhada, não entendia nada. Falei, caramba. Aí eu pensei no seguinte, eu falei, eu vou chegar em casa, eu vou colocar aquele vídeo de novo, eu não vou escutar o áudio, só vou ler. Né? Eu vou ver o que eu já conheço, o que eu não conhecer, eu vou pesquisando, eu jogo no dicionário, né? Tem um dicionário ótimo, né? Que é do Cambridge, né? Você encontra online mesmo. Ali é legal porque tem, você joga uma palavra ali, vai ter a voz no inglês americano e a voz no inglês britânico. Sensacional. Ok? Que aí você já pratica a pronúncia também. Enfim. E eu comecei a fazer aquilo. Eu comecei a ler quadro por quadro, até ter um entendimento 100%. Né? Isso, eu acho que isso é para qualquer tipo de coisa que você está aprendendo. Né? Quando você se dedica, querendo ou não, vai levar tempo. Né? E o tempo ele passa muito rápido, né? Enfim, então nada vem de graça, né? Então você vê, até para você aprender algo, você acaba gastando do teu tempo, porque o tempo é precioso. Enfim, eu vi que aquilo tomou bastante tempo, mas foi bem gratificante no final, porque hoje eu escuto esse áudio e eu entendo, porque depois que eu comecei, depois que eu estudei quadro por quadro, e comecei a entender tudo o que estava escrito, aí eu parti para o áudio. Eu falei, agora que eu entendo toda a história, depois que eu li, agora eu vou escutar, porque agora é só tentar reconhecer as palavras que eu absorvi lendo. Se num primeiro momento você lê e faz uma tradução, só para você tentar entender o texto, depois que você começa a escutar, porque na hora que você pratica um listening, você não escuta uma, duas, três vezes, você escuta 1 trilhão de vezes. Então eu comecei a escutar aquele áudio, né, várias e várias vezes. Né? E, e quando você faz isso, você não fica traduzindo mais, né? Porque você já dominou todas as palavras, estruturas, quando você estava lendo, aí você colocou no listening, né, para tentar entender tudo aquilo que você absorveu na leitura, e depois na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez você já está dominando tudo. E assim, quando você faz esse tipo de exercício, você já não traduz mais, né? Tem gente que nem faz a tradução, mas tem muitas pessoas que fazem uma tradução, né? Tentar tirar do inglês e jogar para o português. Mas quando você faz você pratica o teu listening nessa intensidade, você já não passa mais a traduzir, mas você passa a criar as imagens na tua mente, né? Dependendo da história, né? Que nem nessa história do Adventures of Thomas Sawyer, então o narrador fala muita coisa que você projeta na tua cabeça as imagens da história, só escutando em inglês, sem traduzir, ok? Eu vou colocar aqui o áudio. Ok. Esse aqui é o áudio,
certo? Eu vou colocar aqui para vocês verem, e assim, quanto mais vocês fazem isso, e que vocês começam a absorver a história, ou um diálogo, tanto faz, né, uma música, e você começa a escutar várias vezes, você absorve ele de tal jeito que, a partir do momento que você começa a escutar novamente, você pensa até, pô, que fácil, né, tá muito fácil isso. Aí você começa a querer escutar outras coisas, ok? Então vamos lá. Chapter 1. Tom and the Fence. Então, ó, Chapter 1, né, que é capítulo 1, aí ele fala Tom and the Fence. Fence. Eu lembro que essa palavra eu não conhecia, fence. Aí eu fui lá e pesquisei, aí ela significa cerca, cerca. Então hoje, eu já nem preciso fazer mais a tradução. Eu escuto Tom and the Fence, aí eu já sei que é Tom e a cerca. Aí já vem até a imagem do menino e a cerca. Lembrando que esse áudio é muito interessante, eu gosto, particularmente, assim, eu gosto bastante dele, porque nesse áudio você encontrará diferentes vozes falando em inglês. Então, de senhor falando inglês, de uma mulher falando inglês, então uma voz feminina, de uma criança falando inglês, né? De um adulto falando inglês, ok? De uma menina falando inglês, aí já é uma voz, ó, duas vozes de crianças, uma de menina e outra de menina. Então, você acaba tendo contato com diferentes vozes. Isso é muito interessante, ok? Porque aí você vai acostumando o teu ouvido com, não é nem sotaque, mas vozes mesmo, jeito de falar ali. Diferente de quando você escuta uma voz apenas, ok? Então, ter contato com diferentes vozes é muito interessante na hora de praticar o listening, ok? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Tom? Tom? There was no answer. Aí, ok. Aí ela exclama ali, Tom, Tom. Aí ele fala, there was no answer. Ok. Quando eu tava no começo ali, praticando o listening, eu não entendi o que ele falou, né? Eu só entendi o answer. Answer, que é a resposta, né? Acho que é uma palavra assim, tem diferentes palavras no inglês, mesmo quando você é básico, você já tem ela no teu vocabulário, né? Quando você está iniciando ali o aprendizado de inglês, você já tem elas no teu vocabulário. Então, answer, o próprio what's your name, né? Que você nem querendo aprender inglês, você já sabe, né? Você acaba absorvendo esse tipo de pergunta, né? What's your name? Então, answer, que é a resposta. Então aí, eu fiz aquela pesquisa, né? There be, né? To there be, que é o verbo haver no infinitivo. Aí ele colocou, como tem o verbo to be ali, então se ele quiser colocar esse haver no passado, ele só muda o verbo to be, né? Ele muda para was, se for singular, né? Então, there was no answer. Aí ele fala, there was no answer. Então, não houve resposta. Então ela gritou, Tom, Tom, there was no answer. Né? Então, não houve resposta. Where is that boy? Tom? Aí, ok. Aí foi tranquilo, né? Where is that boy? Where is that boy? Então, onde está aquele garoto? Né? Aí, where, né? Where, uma question word. Is, verbo to be, uma pergunta. Muda a posição. That boy, aquele garoto. Então, onde está aquele garoto? Tom, né? And Polly looked under the bed, but she only found the cat. Aí eu lembro que isso aí foi uma frase bem longa, né? Aí eu, caramba, e agora? Só que assim, como eu fazia os podcasts quando eu corri, eu fazia outra coisa, então eu acabava não voltando. Continuava o podcast, né? E assim, eu não entendia, né, o que estava sendo dito ali. Mas eu continuava escutando, e isso se acaba se perdendo no meio da história. Né? Ok, foi por isso que eu usei essa minha estratégia aí. Eu criei isso aí, né? Não sei. Outras pessoas devem fazer isso, mas foi o que eu pensei em fazer na hora. E eu uso até hoje. Então, de ler a história antes de... Se eu tiver uma história com um áudio, né, o podcast, eu tento primeiro ler ele, ver o que eu já sei, o que eu não sei, eu pesquiso, e depois eu parto pro áudio. Ok. Aí ele fala, né? And Polly looked under the bed, but she only found the cat. Você vê, ó, eu escuto tanto que eu até já sei, né? O que é dito.
Aunt Polly é a tia Polly. Looked, né? Olhou, que aí é passado. Aí o verbo look, como ele é um verbo regular, verbos regulares, quando você joga para o passado, você só acrescenta o ed, né? O e e o d, ok? Esses são verbos regulares, ok? Você mantém a base do verbo, no caso look, e só coloca o ed no final. Okay? Verbos irregulares não têm o ed. Então, ou ele muda a escrita, né? Por exemplo, tem um verbo to bring, que é trazer, bring. Se eu quiser jogar para o passado, eu falo brought. Você vê, ele mudou a escrita. Ou às vezes mantém a mesma escrita. Por exemplo, o verbo to cut, que é cortar, eu posso falar I cut no presente e I cut no passado. É a mesma palavra. A diferença dos verbos irregulares é porque ele não coloca o ed. Ou ele muda a escrita ou mantém a escrita. Ok? Verbos regulares, aí você coloca o ed. Você mantém o verbo e põe o ed. Então, Aunt Polly looked under, que é embaixo, né? The bed, embaixo da cama. Mas, she only found the cat. Mas ela só acha o gato. O found é um verbo irregular, porque o verbo no infinitivo é o to find. Né? Então, no presente, I find, eu acho. Então, o found, quando eu jogo para o passado, eu achei, né? Então, fica found. Ele mudou a escrita, não coloca ed. Então, Aunt Polly looked under the bed, but she only found the cat. Mas ela só achou o gato. Ok? Tom! She cried. Tom, she cried. Ela exclama novamente, né? Pelo garoto, né? Tom. E o narrador fala, she cried. O cried é um verbo que é o cry, que aí joga para o passado e fica ied. Cai o y e você coloca o i, e e o d. Ok? Então, cried. Ela gritou. Then she heard a noise behind her. Then she heard a noise behind her. Né? Lembrando que essa minha estratégia fez com que o meu listening melhorasse, né? Você vê, ó, é que eu falei, dando continuidade nessa técnica, a primeira, né? Primeiro ponto, lê antes de escutar, para ver se você compreende todo o texto, ou o diálogo, se for um diálogo ou um texto. Segundo ponto, escute várias vezes. Várias vezes até absorver. Eu não falo nem para decorar, né? No caso, eu acabei até guardando algumas frases na cabeça, mas é de tanto escutar, ok? Mas o mais importante é escutar e entender. E em inglês, porque aí você foge da tradução. Né? Que nem aquela frase, Aunt Polly looked under the bed, but she only found the cat. Então eu projetei toda essa imagem na minha cabeça. Eu entendo em inglês e vem a imagem da tia Polly se agachando e olhando debaixo da cama e ela encontrando um gato. E eu não fiz nenhuma tradução. Eu escutei em inglês e projetei essa imagem. Ok? É que nem agora. Then she heard a noise behind her. Then é o T-H-E-N, then, que pode ser depois, ou então, né? She heard a noise. She heard. Esse she heard também é o hear, né? Que é o verbo irregular. Só que aí mudou a pronúncia, né? Fica heard. E é passado simples ainda. Olha que da hora. Você vai estudando, né? Estudando, aí você começa até a perceber os tempos verbais que são utilizados. Passado simples nada mais é do que o sujeito e o verbo. O verbo tem que estar no passado. Essa é a estrutura e acabou. O resto da frase vai ser complemento, ok? Ou alguma informação, certo? Mas o mais importante, passado simples, a estrutura. Sujeito, né? Pode ser qualquer sujeito, e o verbo na frente. Né? E esse verbo tem que estar no passado. Ou na forma regular, ou na forma irregular, ok? Pode ter até algum advérbio no meio dos dois, ok? Um advérbio de frequência, né? Mas a estrutura é sujeito,
e o verbo. O resto da frase é complemento, ok? Então, she heard a noise, um barulho. Então, she heard, ela escutou. A noise é um barulho. Behind é atrás. Her, dela. Then, she heard a noise behind her. Então, ela escutou um barulho atrás dela. Eu não precisei traduzir, eu só estou traduzindo aqui para explicar. Porém, você, depois de várias vezes que você já escutou, né? Primeiro você foi lá, leu, entendeu, depois escutou 1 trilhão de vezes, e você começa a projetar a imagem atrás de você. Na tua mente, né? Eu falei atrás de você por causa do Then she heard a noise behind her. Ok? Então, você começa a projetar a história na tua cabeça só escutando em inglês. Ok? A small boy ran past, and she stopped him with her hand. Uma frase grande aí, né? A small boy, então um garotinho, ran past, né? Correu. And she stopped him with her hand. Ran past. Então, ele passou correndo, né? Então, a small boy ran past, passou correndo, mas, she stopped, né? She stopped with her hand. Stopped him, né? Então, ela parou ele, but she stopped him, ela parou ele, com her hand, com sua mão, ok? Então, aí você já entende. Você vê, é uma frase grande que acaba, você fazendo todo esse filtro, ele acaba até se tornando uma frase fácil, né? Quando você faz esse tipo de filtração, certo? A small boy ran past, but she stopped him with her hand, ok? Aí você vai falando, vai lendo, vai falando, vai escutando. E se você quiser falar, é até legal, né? Porque aí você vai praticando o teu speaking também, ok? Você dá para fazer 3 habilidades, ó. Leitura, o listening e o speaking, que aí você tenta falar também, ok? 3 habilidades aí, sem querer você acaba praticando, ok? Então, para o vídeo não ficar muito grande, essa foi minha dica aí de listening, ok? Futuramente, se vocês quiserem que eu faça uma tradução aí desse texto, é só deixar aí no comentário, ok? E eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, galera. Take care. Bye, bye.